1 Samuel, está lá no começo da Bíblia, capítulo 16. Nós vamos ler apenas a parte B, irmãos, desse versículo. A parte B, para quem não sabe aí, ó, é enchendo o chifre de azeite. Eu vou ler e toda a igreja repita, amém? Na minha tradução, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Toda a igreja bem forte, vamos lá? Glória a Deus. Pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Não, você não entendeu, vou falar de novo. Você pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Irmãos, nesse texto, muito conhecido, e por isso vamos falar hoje só da parte B. Aqui, Deus dá uma ordem ao profeta Samuel para ir até a casa de Jessé, que ali ele havia provido um rei. Todos nós sabemos que nesse momento Saul desobedeceu ao Senhor. Saul estava vivendo uma sequência de erros, aonde então Deus o rejeita, e agora Deus manda Samuel escolher um novo rei. Ou melhor, manda ele ungir um novo rei, que Deus havia escolhido. Preste atenção nisso. Deus havia escolhido a Davi para ser o novo rei. Nós sabemos, irmãos, que quando Samuel chega na casa de Jessé, ele chega e diz: olha, Deus mandou eu vir aqui. A minha vinda é de paz. Nós vamos oferecer um sacrifício, um banquete. E eu vim escolher um novo rei. Eu vim ungir um novo rei para Israel. Cadê os seus filhos? Um deles, Deus tem provido para ser o rei. E todos nós conhecemos a história, irmãos. Que lá vem Eliabe, um homem formoso, um homem preparado para a guerra. Braços fortes, grande. Porque, irmãos, na imagem de Jessé e dos seus filhos, o novo rei seria igual Saul. Porque Saul, irmãos, era um homem grande, forte, um homem de preparado para a guerra. Um homem que quando você olhava, falava: rapaz, aquele ali é forte, hein? Então, na cabeça deles, o novo rei também deveria ser forte. Então Jessé olha e fala: eu acredito que vai ser Eliabe, porque pela sua postura ele é o mais próximo do rei Saul. E nós vamos ver mais abaixo na palavra que o homem vê o quê? O homem vê, vamos todo mundo junto, a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê o que está dentro, irmãos. A beleza externa, a atitude externa, ela pode enganar muito, mas o coração, Deus vê lá dentro, Deus vê lá no profundo. E Deus então, conhecendo a Davi, Deus manda Samuel ir lá ungir um novo rei. A primeira coisa que eu quero que você entenda, irmão, que Deus te conhece. Deus, Ele te conhece. Ele sabe tudo sobre você.
Ele sabe as qualidades boas suas, Ele sabe a sua postura, Ele sabe como você age, Ele sabe como você procede, e alguns se enganam achando que pode enganar o Senhor. Você pode enganar o esposo, você pode enganar a esposa, você pode enganar aquelas pessoas próximas, mas o teu Deus, que vê todas as coisas e sabe de todas as coisas, não tem como enganar. Ele vê no oculto, ele vê no profundo. E ele, conhecendo então Davi, ele manda Samuel ungir. E isso é interessante, essa questão, irmãos, que precisamos entender que Deus sabe de tudo, irmãos. Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece as nossas aflições diárias, Deus sabe o que você tem enfrentado muitas das vezes para estar de pé. Deus sabe de todas as coisas. Mesmo que as pessoas não vê, não entende, não compreende, mas o teu Deus vê. Então aguenta firme, confiando, acreditando, porque no tempo dele, ele vai te exaltar. Nós vemos pela palavra de Deus que Davi, ele era o menor, ele era o caçula, ele era o desprezado da família. Ele foi colocado para cuidar das ovelhas do pai, as ovelhas malhadas. Ovelhas malhadas, irmãos, naquela época era considerado refúgio. Eram as piores. Nós vemos que Davi, irmãos, ele era tão desprezado, que eles vão fazer um banquete, uma festa, e eles nem lembram ele não lembram nem de convidá-lo. Imagina, irmãos, você, os seus irmãos, a sua família, eu não sei que nível de comunhão vocês têm, mas aí vai fazer uma festa, o Davi trabalhando lá no campo, ninguém nem lembra dele, mas o Senhor lembra de você. O Senhor lembrou dele. O Senhor conhecia a sinceridade dele. O Senhor dava o devido valor que ele tinha, mesmo que a família não dava. Eu não sei se você não tem sido reconhecido, talvez você tenha sido desvalorizado, mas eu quero dizer, o Senhor conhece o teu esforço. Eu vou deixar de fazer certo porque ninguém está vendo. Deus está vendo. Continue fazendo certo, continue fazendo o seu melhor, porque se o seu patrão não honrar, se o seu pai não te honrar, se as pessoas que estão perto de você não te honrar, Deus vai usar um Samuel e enviar sobre a tua casa, a tua família, e vai mandar chamar você pelo nome, porque ele vê todas as coisas, ele conhece. E está lá a família, passa todos, passa um, passa outro, e Deus dizendo, não é esse, não é esse, não é aquele, não é. E já começa a preocupar o Jessé. E o próprio Samuel, mas meu Deus, o Senhor mandou eu vir aqui para escolher um rei e já passou todos. Aí ele vem com a pergunta falando, deve ter alguém diferente que não está aqui. Jessé não tem mais nenhum filho. Aí ele diz, tem o Davi. E o Espírito Santo diz, é esse que eu escolhi. Oh, aleluias. Aleluia. E a maneira, irmãos, às vezes que as pessoas, ser humano valoriza outros, não é a forma que Deus valoriza. A segunda coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que Deus escolheu Davi, não foi por acaso. Deus não escolheu Davi porque ele era o menor. Deus não escolheu ele só porque ele era desprezado. Mas primeiro ele escolheu Davi porque ele era trabalhador. Você não entendeu, né? Ele era trabalhador.
O pai colocou ele lá num canto com as piores ovelhas, mas ele estava ali firme, trabalhando, cuidando, zelando daquilo que o pai havia entregado para eles. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quando tem uma pessoa valorosa, quando existe uma pessoa especial, ela não está preocupada com posição, ela não está preocupada em receber coisas grandes, mas o pouco que ela recebe, ela faz com excelência, ela faz com amor, ela dá a vida se preciso for, porque quando o leão foi lá para pegar a ovelha, mesmo a ovelha sem valor, Davi diz: aqui não, eu estou responsável, eu tenho comprometimento, eu vou zelar daquilo que o pai entregou nas minhas mãos, mesmo que não tenha valor. Hoje tem muita gente, irmãos, preocupado. Nós estávamos numa reunião de pastores e falando sobre isso. Alguns pregadores hoje, irmãos, estão preocupados com o tanto de like, com tantos curtidas, Instagram, YouTube, e tem perdido o foco. Tem gente que quer só pregar para a multidão, mas a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Se você é simples, faça com excelência. É pouco que Deus te deu, faça com excelência. Dê a vida, se preciso for, como Davi fez. Ele enfrenta um urso e enfrenta um leão, porque ele era valoroso, era um menino trabalhador, tinha disponibilidade de servir, empenho em tudo que faz. E às vezes, irmãos, nós selecionamos, né? Não, isso aqui eu vou me empenhar. Não, isso aí ninguém nem vai ver. Mas Davi não. Ninguém estava vendo, mas ele estava lá. Ninguém estava vendo, mas ele estava lutando. E foi isso, irmãos, essas atitudes que fez Deus escolher a Davi. Menino honroso, comprometido, dedicado, empenhado. Deus não escolhe umas pessoas que têm grande potencial. Deus não escolhe pessoas grandes, mas Ele escolhe pessoas humildes, que tenham comprometimento, que tenham disponibilidade e que esteja pronto. Então Deus escolhe, irmãos, Davi, manda ungir ele. Quando Samuel se preocupa e fala: meu Deus, cadê? Acabou os filhos do homem, e aí, o Senhor diz que é aqui. E ele pergunta: então não tem mais ninguém? Aí Jessé vai lembrar: ah, tem o Davi, está lá cuidando das minhas ovelhas lá. Então manda chamar Davi. Quando Davi entra pela porta, o Espírito Santo diz, o Espírito de Deus diz: é esse que vai substituir Saul. Mas nossa, mas Saul é um, né? Davi, um menino. Porque Deus vê o coração, Deus vê as atitudes, Deus vê aquilo que ninguém vê dentro de você. Deus vê as qualidades que ninguém enxerga dentro de nós, irmãos. Aí Deus diz: é este. Unge então Davi. A Bíblia diz que a partir daquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou da vida de Davi. Quantos aqui tem o Espírito do Senhor sobre a tua vida? Irmãos, quando o Espírito do Senhor se apodera na vida do homem, na vida de uma mulher, a sua vida não é mais a mesma. As atitudes mudam, a forma de agir muda, a maneira de proceder muda, porque agora ele não é mais agido por si mesmo, mas é agido pelo Espírito do Senhor. Isso foi uma introdução, agora eu vou entrar na palavra. Deus mandou ungir Davi, sim ou não? Deus foi lá, mandou o profeta ir lá e falar com Davi. Ele foi ungido.
E agora, irmãos, ele foi escolhido, foi ungido. Agora, muitos anos depois, passaram-se uns anos, levanta um homem chamado Golias. Repita comigo, Golias. Um homem de quase 3 metros. E esse homem, irmão, passou dias, semanas, afrontando o povo de Deus, afrontando os israelitas. Ele olhava e dizia: se tiver um homem, pelo menos um homem, em Israel, para lutar comigo, e este homem vencer eu, Israel vence a peleja. Mas se eu vencer esse homem, os filisteus vencem a peleja. E passou semanas dizendo: e aí, não tem um homem em Israel? Ninguém tem coragem de me encarar. Ninguém tem coragem de lutar comigo. Passou muito tempo, sim ou não? E Davi era ungido do Senhor, sim ou não? E Deus mandou o profeta ir lá agora, falar com Davi e dizer: olha, você é o rei, você vai ter que encarar aquele bicho lá agora. Deus mandou, irmãos? Não. E o que eu aprendo com isso, irmãos? Depois que Deus nos chama, depois que Deus nos escolhe, você precisa entender o seu propósito. Você precisa entender, Deus já tinha chamado, Deus já tinha derramado a unção sobre ele, o Espírito sobre ele. Agora, quando ele vai levar comida para os seus irmãos, saber notícia para levar para o seu pai, e ele escuta o gigante, não precisou Deus falar com ele, não precisou Deus mandar mensageiro. Sabe por quê? Porque quando ele recebeu a unção, ele recebeu o chamado, quando o Espírito do Senhor se apoderou da vida dele, a partir daquele momento, ele entendeu porque Deus chamou ele, ele entendeu o seu propósito. E eu quero dizer, irmãos, quem aqui foi chamado para o Senhor? Tem alguém aqui que já foi chamado, foi escolhido do Senhor? Então eu quero dizer para você, irmãos, a partir de agora, não tem mais esse negócio: ah, pastor, mas Deus não mandou eu entrar nessa peleja. Deus já te escolheu, ele já te capacitou, e você precisa se posicionar e partir para cima do gigante que ele já te capacitou. E tem muita gente que Deus já chamou, Deus já escolheu, Deus já deu autoridade, Deus já deu unção, e você está parado, e o gigante afrontando o povo de Deus, e você não faz nada. E Deus diz nessa noite: levanta, levanta que eu já te dei unção, levanta que eu já te dei autoridade, levanta que eu já dei capacidade para jogar esse gigante no chão. E então, irmãos, Davi, ele já havia entendido o seu propósito, e ele já estava preparado, irmãos, para cumprir o propósito que Deus havia designado ele. E você, já entendeu o seu chamado? Já entendeu o teu propósito? Você tem se preparado para cumprir o propósito que Deus entregou nas suas mãos? Porque o preparo, irmãos, é nós que precisamos fazer. É nós que precisamos se preparar. Ah, pastor, Deus já me chamou, mas eu estou esperando, eu não estou sentindo que é a hora ainda. Não, irmãos, Deus já te chamou. Comece a orar, comece a jejuar, comece a ter mais intimidade com Ele. Porque quando você está preparado, como Davi estava, pode levantar gigante que você vai enfrentar. Pode levantar endemoniado que você vai lá e coloca a mão sobre a cabeça e repreende no nome de Jesus. Irmãos, uma coisa que eu tenho visto: a maioria dos crentes tem medo de demônio. E a Bíblia diz: olha, eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes, escorpiões
Eis que vos dou o poder. O Senhor já deu, e aqui a palavra de Deus não está dizendo, olha, eis que dou o poder para os apóstolos, eis que dou o poder para os pastores. Não, eis que vos dou o poder, eis que vos dou o poder, eis que vos dou o poder. Qualquer um de nós, debaixo de uma autoridade que Ele tem nos dado, você tem autoridade no nome de Jesus de ir lá, colocar as mãos e dizer, sai no nome de Jesus. Porque não é graça nossa, não é poder nosso, mas é graça dele, poder dele, e ele nos deu uma autoridade. Ah, tem alguém enfermo ali. E às vezes as pessoas até te chamam, irmãos. Pessoas que olham para você, irmão, você pode orar por mim? Você pode orar pela minha família? Aí tem pessoa, peraí que eu vou ligar para o pastor. Não, irmão, vai lá no nome de Jesus, que o Senhor já te deu essa autoridade. Impõe as mãos e abençoa no nome dEle. Está com um problema na tua família, reúne a tua família e fala, vamos levantar um clamor, vamos orar, vamos invocar o nome de Jesus, que Deus vai entrar nessa causa. Ele já te deu autoridade sobre a tua vida. Ele já deu, irmãos. E Davi, ele tomou posse. Ele entendeu e se preparou para cumprir o propósito. Você precisa entender, irmãos, que assim como Davi, em nenhum momento, é duas coisas que eu acho interessante sobre Davi. Primeiro, todo mundo estava reconhecendo Golias como um gigante. Sim ou não? Só que em nenhum momento, irmão, você vê Davi falando que ele era gigante. Então a primeira coisa, ele não exaltou o seu inimigo. Pelo contrário, todo mundo diz, não, é um gigante, poderoso, preparado para a espada. Quando Davi chega, ele diz, olha, tu vens a mim com lance e espada. Olha, incircunciso, eu vou a ti em nome do Espírito Santo. Eu vou a ti em nome do Senhor. E às vezes, muitos de nós, irmãos, exaltamos a enfermidade que temos como um gigante. O problema às vezes é até pequeno, mas a gente começa a falar, não, é grande demais, é gigante demais. O problema é que eu estou em casa, nossa, é um problema grande demais. Ah, o que eu estou enfrentando no meu trabalho é grande demais. Não, irmãos, vai confiando que maior é o Senhor que está com você. Então Davi primeiro, ele não reconhece aquele gigante como gigante, mas reconhece ele como incircunciso. Amém? Então pare de exaltar o problema. Pare de engrandecer o problema. Ele declara o Golias como incircunciso. E depois ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele diminui o inimigo e exalta o Deus que ele serve. Você precisa conhecer o Jesus que você serve. E Davi, ele foi convicto, por quê? Porque quando ele recebe a unção, ele já se prepara. E ele vai convicto porque ele conhecia o Deus que ele servia. Sabe o que eu vejo, irmãos? Quantos cristãos há tanto tempo na igreja, quando vêm os problemas, desesperam. Quando vêm os problemas, murmuram. Quando as coisas não saem do jeito que ele planejou, não vale a pena. E quando nós conhecemos, irmãos, o nosso Deus, sabemos do que Ele é capaz, irmãos, pode levantar o que tiver que vier, pode levantar o que tiver que levantar, venha o que vier, Deus te dará a vitória. Deus te dará a vitória. Tem coisas, irmãos, que Deus vai nos livrar. Tem coisa que Deus vai nos tirar. E tem coisa que você vai ter que passar e Deus vai tirar você lá da prova. Tem coisa que o Senhor vai dar livramento. E tem coisa que Ele não vai dar livramento. Eu me lembro, os irmãos que me acompanharam, irmãos, quantos pastores aqui oraram, colocaram a mão nos meus rins e determinou que Deus ia dar um rim novo, orou para Deus restaurar o rim. Alguém lembra disso aqui? Quantos? Quantos de nós aqui orou para Deus fazer isso também? Todos nós, sim ou não?
E um dia o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: eu não vou te tirar da prova. Eu não vou livrar você da prova. Você vai ter que passar pela prova. Você vai ter que passar por esse processo. E qual era o processo? Hemodiálise, que era o que eu temia. E sabe o que eu tenho aprendido, irmão? Se você teme alguma coisa, não diga. O que você teme, não diga. Quando nós expomos muito a nossa dor, quando nós expomos muito aquilo que nos fere, o diabo escuta e ele vai trabalhar de tudo que é jeito. Embora ele precise da permissão de Deus para agir, mas é uma área que ele vai provocar. O que aconteceu com Jó? Deus olha e diz: observaste meu servo Jó? Sim, mas tu cercou ele de riqueza, de bens. Permita, olha lá, permita que eu toque nele, para ver se ele não vai negar o seu nome. Então, dentro dessa oportunidade, o diabo começou a confrontar e achar um jeito, querendo agir na fraqueza. E Deus diz: vai, pode tirar tudo dele, só não toca nele. A segunda vez Deus diz: pode tocar nele, mas não na alma. Você não tem poder para tirar a vida dele. Então cuidado com aquilo que você teme. É uma experiência minha, eu tenho aprendido isso. E aí o Espírito Santo de Deus disse: você vai ter que passar por esse processo. Aí eu até procurei minhas irmãs um dia aqui em reunião, e eu disse: gente, vamos mudar o jeito de orar. Vamos orar para que Deus faça a vontade dele. Porque às vezes a gente ora errado, irmãos. Tenha cuidado com isso. Às vezes a gente está orando errado. Tem coisa que a gente quer que Deus faz, tanto faz, Deus faz. Só que é a tua vontade e não é a vontade de Deus. Então ore para que Deus faça a vontade dele na sua vida. E aí Deus, quando for dessa forma, Deus vai permitir, mas ele vai estar com você. Deus permitiu, o pastor Fabiano ir para hemodiálise, permitiu. Só que cadê Deus nisso? Irmãos, eu chego ali, fiz 9 meses de hemodiálise, e consegui o transplante, e praticamente todos que estavam ali, 5 anos, 6 anos, 7 anos, e eu com 9 meses consegui o transplante. Você acha que isso é Deus ou não é, irmãos? Então Deus vai permitir para a prova? Vai. Mas Ele vai estar com você lá. E depois Ele vai agir e te tirar de lá. Então foi um processo que foi necessário eu passar. Eu fui, passei, e Ele me livrou e me trouxe de volta para a glória dEle. Então tem processos que a gente vai ter que passar. E para nós continuar, e já estou indo para o final. Então Davi, irmãos, ele já havia se preparado. Outra coisa, Davi não aumentava o problema, não honrava o problema, mas honrava o nome de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos com ele, irmãos, entenda uma coisa. Nós precisamos saber quão grande é o nosso Deus. E que Ele tem poder, irmãos, para pelejar conosco. Ele é poderoso e Ele vai pelejar por nós. O grande problema é que às vezes a gente cria uma imagem de que Deus vai fazer desse jeito aqui. Aí não acontece do jeito que você programa, você já se frustra. E às vezes não consegue ver que Ele está no negócio, que Ele está agindo, que Ele está movendo a situação. Só que não é do jeito que você programou, é do jeito dEle. E Davi, irmãos, ele tinha essa convicção. Ele foi convicto: olha, você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E tem muitas batalhas, irmão, que nós vamos enfrentar, e vai ver sim um gigante. Vai ver alguém totalmente preparado, e você olha e fala: eu não tenho vez nenhuma.
Só que você não tem vez nenhuma se você for por conta própria. Se você levar o Senhor assim como Davi foi, Senhor, eu estou indo. Eu vou lá e vamos derrotar esse incircunciso, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Então convide, irmãos, o Senhor para enfrentar as suas pelejas. Convide o Senhor para enfrentar as suas batalhas. Às vezes nós perdemos e sofremos porque estamos indo sozinhos. Mas faça como Davi. Vai em nome do Senhor dos Exércitos. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, que quando você defende a obra de Deus, ou você defende a causa dele, ele vai honrar o que você fala. Ele vai honrar o que você deseja fazer. Ele vai honrar a tua atitude. Eu vou repetir isso aqui, irmãos. Quando você defende a obra do Senhor, quando você defende a causa do Senhor, ele vai te honrar. Davi, e eu concluo aqui, quando ele vê o gigante, ele falou: opa, vocês não vão fazer nadinha. Ele está afrontando o povo de Deus. E ninguém se posicionou. Ele falou: não, então eu vou lutar. Aqui ele pega uma causa de quem? Uma causa de quem? Era uma causa de Deus, irmãos. Ele estava afrontando o povo de Deus, o exército de Deus. Então ele toma a briga da obra de Deus, da causa de Deus. Então a partir daquele momento que ele se posiciona, então agora Deus começa a ser com ele para dar vitória nesta peleja. A partir desse momento, Saul chama ele e fala: ó, você é menino, não tem cabimento de você lutar com aquele gigante. Ele falou: não, mas você não está entendendo, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Não, mas peraí, então coloca pelo menos aqui a minha roupa preparada para a guerra. Nós sabemos que ele veste aquilo lá e não consegue nem andar. Ele fala: não, isso aí é seu, eu estou fora, eu vou lutar com as armas que Deus me der. E aí, Davi decide lutar com Golias com o quê? Uma funda e uma pedra. Como ele estava defendendo a causa de Deus, quando ele pega aquela pedra e ele joga, você acha que ele era tão bom de mira assim? Ele estava defendendo a causa de Deus, irmãos. Quando ele joga aquela pedra, o Senhor direciona a pedra e bate bem na fronte do gigante, e ele cai tonto para o chão. Ou seja, quando você está defendendo a causa de Deus, não importa o jeito que você vai fazer, Davi vai do jeito dele, jeito simprão, e Deus direciona e honra a atitude, honra a fé, e deu vitória para ele. Então quando você defende a causa de Deus, irmãos, Deus vai honrar o que você falar. Deus vai honrar o que você fizer. E isso aconteceu com Elias também, irmãos. Elias estava defendendo a causa de Deus. Aí ele diz o quê? Para Acabe: segundo a minha palavra. Ou melhor, enquanto eu não disser, nem chuva, nem orvalho vai cair sobre a terra, senão segundo a minha palavra. Elias estava defendendo a causa de quem? A causa de quem? De Deus. Aí quando Elias diz essa palavra, se não segundo a minha palavra, Deus olha e fala: você falou, Elias, está falado, porque você está defendendo a minha causa. Amém? Ele poderia ter olhado e falado: ó, segundo Deus de Israel, igual ele orou depois. Segundo Deus de Israel não vai chover. Ele falou: não vai ter orvalho, não vai ter chuva, senão segundo a minha palavra. Ou seja, Deus, quando a gente está defendendo uma causa dele, defendendo a obra dele, ele vai te honrar. Ele vai honrar o que você falar, ele vai honrar o que você fizer. Você pode glorificar o Senhor por isso? Quantos aqui têm honrado o Senhor? Se você tem honrado ele, a obra dele, ele vai te honrar. Ele vai honrar a tua palavra, ele vai honrar a sua atitude. As pessoas vão ter que ver o Deus que você serve através da sua conduta, até mesmo do que você determinar. Nós podemos fazer diferença, irmãos, aonde nós estivermos. Às vezes, quantas situações, né, alguém chega e fala: ó, aquilo ali é para a morte.
E você, direcionado pelo Espírito Santo, o Senhor fala, não, aquilo ali é para a vida, não é para a morte. O nome do Senhor vai ser glorificado ali. Podemos, irmãos, honrar e mostrar Cristo no nosso trabalho, no meio da nossa vizinhança, aonde nós estivermos. Quantos lugares tem pessoas covardes, como tinha o povo lá em Israel? Quantos lugares tem pessoas que não crê? Quantos lugares tem pessoas que não acreditam mais? E que eu e você, no nome do Senhor Jesus, podemos chegar ali e dar uma palavra de bênção, uma palavra de vitória, e o nome do Senhor ser glorificado. Se coloque de pé. Eu esses dias comentei aqui, irmãos, a respeito do Vitinho. Lembro quando eu fui em Rio Preto,